Olá, eu sou o Cris Soares e hoje eu vim conversar com vocês um pouco mais sobre o motivo pelo qual eu faço esses vídeos todas as semanas e qual é o projeto atrás disso. Tudo bem? Então, antes de tudo, se você puder, deixe seu gostei e deixe seu comentário se você quer saber algo mais ou tem algum assunto que você gostaria de ouvir mais específico. Me siga lá no Instagram, que é Christopher Soares, e vamos lá. Beleza? Então, para começar, eu gostaria de contar um pouco mais sobre a minha história, para vocês entenderem o porquê que eu venho toda semana conversar com vocês sobre finanças, sobre dinheiro, sobre vendas e performance. E tudo isso envolve alguns aspectos da minha vida. Algumas coisas aconteceram comigo durante toda a minha vida que eu acho que me dão um pouco de bagagem para poder compartilhar com você, para que você também possa aprender um pouco mais de mim. E se eu puder contribuir com você para que você também possa crescer e possa desenvolver, isso é gratificante para mim. Então, vou compartilhar aqui com você algumas das coisas da minha vida para que você possa entender um pouco mais quem sou eu e tudo o que aconteceu na minha vida já para chegar onde eu estou aqui agora. Eu sou natural de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, amante de pão de queijo e do galo. E com 15 anos, eu me mudei para o Espírito Santo por conta do trabalho do meu pai. Ele foi transferido e nós nos mudamos para lá. Então não tínhamos família nenhuma lá, só fomos nós, né? Eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Eu sou o irmão do meio. E antes disso, antes de me mudar para o Espírito Santo, eu era mais de ficar em casa, eu era mais tímido. Eu não era aquela pessoa muito sociável. Mas ao chegar no Espírito Santo as coisas mudaram. E principalmente por conta do esporte. E esse é o meu primeiro ponto. Eu acho que o esporte é algo que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Se você tem a oportunidade de fazer um esporte, faça. E se possível a nível de competição. Algum esporte que você possa ir lá competir regularmente. E se você não consegue fazer isso mais, incentive seu filho, sobrinho, alguém da sua família a fazer isso. Porque é algo que mudou minha vida. E como isso tudo começou e qual foi o esporte é um pouco diferente. Quando nós todos no Brasil jogamos futebol, né? Nascemos com a bola debaixo do braço. Eu conheci o futebol americano. Então, estava andando na praia, um certo dia, e eu era muito tímido, como eu disse, mas eu tinha uma irmã que era muito cara de pau. E o que aconteceu que ela chegou e viu, eu falei, nossa, que legal, eu queria jogar. Mas eu conversei com ela, né? A gente era bem próximo. E ela falou, então vou perguntar pra você. Eu falei, não, mas era tarde demais. Ela já tinha ido lá, tinha uns rapazes sentados na calçada da praia, enquanto o time jogava, e ela perguntou como é que fazia para entrar. E depois ali é só história. Eu comecei a praticar, eu entrei em contato com o pessoal que jogava. E o que eu falo, o que foi o divisor de água para mim ali, é porque eu comecei a deixar de ser mais tímido, eu comecei a ser mais produtivo, eu deixei um pouco de lado a timidez, sabe? E algo que foi muito importante para mim foi a questão de disciplina. Então o esporte traz isso para qualquer pessoa e trouxe isso para mim. Eu tinha 15 anos e eu era ambicioso. Na verdade, essa é uma das coisas que eu tenho em mim, que para mim é uma qualidade. Eu tenho muita ambição. Quando eu quero algo, eu corro atrás daquilo, eu faço o que eu puder, as coisas corretas, óbvio, para conseguir aquilo. E, bom, com 15 anos era um pouco difícil de organizar tudo. Primeiramente porque eu estava fazendo ensino médio. Então tinha ensino médio de manhã, eu estudava de 7 a meio-dia e meia, meio-dia e 20. E depois disso, à tarde, eu estudava fazer curso técnico. Então tinha uma jornada dupla e à noite eu treinava. Então basicamente minha semana era tomada entre estudar e treinar durante todo o dia. Então não tinha muito tempo. E aquilo foi muito bom para mim porque eu consegui cortar distrações. Então eu conseguia... eu tinha que decidir o que eu queria fazer. É até engraçado porque hoje em dia a minha esposa brinca comigo na verdade, porque eu não conheço quase nenhum filme daquela época, filmes da Disney, quase não assisti nenhum. Enquanto meus amigos de escola, eles estavam se divertindo, aproveitando a vida, eu estava lá estudando, treinando, então eu consegui dividir, eu separei bem o que era prioridade do que não era prioridade. E isso foi muito importante para mim naquela época, porque eu soube exatamente onde eu queria chegar e eu corri atrás daquilo. E o diferencial de tudo para mim foi isso, meu primeiro ponto de querer fazer
e de separar o que era prioridade e o que não era prioridade. E o segundo ponto é que eu queria chegar no mais alto. E o que aconteceu foi o seguinte, eu sabia que eu era muito ruim, sabe? Eu era muito, muito ruim no futebol americano. Eu não conhecia o esporte antes de começar a praticar e, bom, eu tinha que aprender a jogar. Isso se aprende treinando. E qualquer coisa na vida, na verdade. Tudo que você quer alcançar, se você botar esforço naquilo, você vai conseguir alcançar resultados significativos. Eu comecei a jogar futebol americano, mas eu queria sempre algo mais. Eu queria ser o melhor. Eu sempre fui muito competitivo. Então o que eu fazia? Todos os dias depois do treino, eu ficava 1 hora a mais treinando sozinho, ou eu pedia a algum amigo meu para ficar comigo treinando comigo. E isso foi muito importante. E mesmo que o treino era 10h30 terminava às 10h30 da noite, eu ficava lá todo santo dia. Eu treinava 1 hora a mais. E aos sábados também eu treinava um pouco mais. E em casa eu chegava e eu estudava sobre esporte. Eu pegava, poucas horas que eu tinha, eu procurava alguma coisa na internet sobre regras, procurava vídeos na internet sobre, movimentos específicos que eu poderia fazer para melhorar a minha habilidade. E aquilo, para mim, no futuro se pagou. Porque com o meu esforço, eu acredito que eu consigo contribuir para que meu time fosse campeão brasileiro. Teve alguma contribuição minha, porque eu estava jogando, performando bem. E não só isso, eu também consegui chegar... eu fui pré-convocado à seleção brasileira também de futebol americano. Mesmo que não seja um esporte muito grande no Brasil, eu consegui chegar a um nível acima do que as outras pessoas, do que a maioria do Brasil, do que as outras pessoas estavam. Isso por conta da minha dedicação. Não tinha o talento nato para coisa, mas eu corri atrás, treinei muito, pratiquei e busquei o que eu queria. Então, em qualquer aspecto da vida, o diferencial vai ser o seguinte: você cortar as distrações para que você consiga focar no que você tem que fazer, mas mais do que isso, sempre performe mais do que é esperado de você, sempre faça mais. Ande a segunda milha. Então, se você quer alcançar algo, dê 10 vezes mais do que você poderia dar, do que é esperado de você dar. E você vai alcançar resultados muito maiores. Então não fique com a mentalidade da mediocridade, de ser, só ser o cara da média, ser a pessoa da média. Sempre queira ter algo mais. Então eu acho, na minha opinião, a boa ambição é uma das coisas mais importantes na vida, para que você não fique encostado, para que você não ache que tá tudo bem já, não preciso de mais nada. Sempre busque algo mais, sempre busque alcançar algo mais. E o segundo ponto depois disso é que estava indo tudo muito bem no futebol americano. Eu estava no meu melhor ano, no meu ápice da forma física, alguns bons quilos a menos do que eu estou hoje, mas eu tomei uma decisão muito difícil nessa época. Então era 2012 e eu decidi largar tudo porque eu já tinha um objetivo de vida, eu tinha feito já tinha me preparado minha vida inteira para fazer uma coisa específica e eu tinha que tomar essa decisão e eu tomei. Então em 2012 eu larguei tudo o que eu fazia e eu fui servir como voluntário pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As pessoas conhecem como os Mormons também. E eu trabalhei como missionário por 2 anos. Eu me mudei para o Rio Grande do Sul e nesse trabalho voluntário eu ajudava as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre Jesus Cristo. E eu falava sobre a igreja, sobre nossas crenças. Isso foi muito importante para mim porque eu tive a primeira oportunidade assim, de ser cara de pau, de sair falando com as pessoas mesmo. Essa é o que eu tinha que fazer. Eu tinha que falar com as pessoas na rua, eu batia de porta em porta, pedindo um tempo das pessoas para elas poderem conversar comigo e poder compartilhar, para que eu pudesse compartilhar a minha mensagem. E foi muito bom. Eu acho que é uma habilidade que todos nós devemos buscar ter, é a habilidade de conversar com as pessoas, mas muito mais do que isso, é a habilidade de ouvir as pessoas. E eu acho que é aí que as pessoas, principalmente as pessoas que estão no ramo de vendas, elas falham muito. É que as pessoas elas querem mais falar sobre o seu produto e o que o produto faz, do que realmente escutar as pessoas
e saber o que elas precisam. Então, algo que acho que é muito importante a gente lembrar sempre nesse mundo de vendas, o mundo de relacionamento com as pessoas até com relacionamento dentro da sua casa. E que a gente tem que colocar isso em prática, sempre se lembrar, todas as vezes, é a questão de escutar. Escutar mais do que falar. Ouvir o que a pessoa tem e o que a pessoa precisa, para que assim você saiba falar o que ela precisa escutar. Então tem até uma máxima que muitas pessoas falam, né? No ramo das vendas, venda o que a pessoa quer e entregue o que ela precisa. Mas você só vai saber o que a pessoa quer quando você ouve o que ela quer. Então quando você está pronto para ouvir, é aí que as coisas mudam. É aí que todo o processo de vendas cresce, o processo de relacionamento cresce também. Então isso eu aprendi muito nessa época da minha vida. Então foram 2 anos que eu pratiquei isso diariamente e isso fez uma diferença absurda na minha vida. E então, o que aconteceu é que eu voltei, depois de 2 anos eu voltei para casa. Estou em 2014. Por sorte eu não tive que assistir o fatídico 7-1 da Alemanha, porque eu estava nesse trabalho voluntário. Mas eu voltei em 2014, outubro de 2014, eu voltei para casa. E eu cheguei em casa e eu me vi numa situação que eu precisava encontrar um trabalho, eu precisava continuar minha vida. E naquela época tinha muitos trabalhos disponíveis, sim, mas os trabalhos que realmente pagavam bem, eles exigiam uma coisa de você, que era a habilidade de falar inglês. E meu inglês era horrível. E eu tomei uma decisão muito importante aí. Eu decidi que eu deveria aprender inglês. Só que eu já tinha tentado aprender inglês várias vezes na minha vida. Tinha tentado fazer cursinho, tinha tentado fazer eu mesmo estudando e nunca tinha funcionado. Então eu tomei a decisão de eu vou estudar nos Estados Unidos, eu vou aprender inglês, eu vou me mudar para lá e vou aprender inglês lá. E isso foi uma das decisões muito complicadas também, porque eu não tinha muito dinheiro, eu tinha acabado de voltar desse trabalho voluntário, não tinha trabalhado por 2 anos, não ganhava para fazer aquilo. E eu voltei sem nada. Então eu consegui um trabalho de vendedor, trabalhava numa escola de inglês como vendedor, e eu falei assim, vou juntar o dinheiro que eu puder juntar aqui e eu vou me mudar para os Estados Unidos, porque eu tenho que aprender inglês se eu quero conseguir algum trabalho bom no futuro. E foi isso que eu fiz. Então eu comecei a me planejar, eu comecei a juntar dinheiro, e nessa época eu estava namorando com quem hoje é minha esposa, a Micaela, e a gente então decidiu junto, falou assim, vamos para lá, vamos estudar inglês e vamos tocar o barco. De lá a gente vê o que a gente faz a vida. E a gente juntou um pouco de dinheiro, eu consegui juntar $350, $400, e o bom é que naquela época o dólar estava a R$3, eu consegui comprar dólar a R$3, quase metade do preço do que está hoje, mas tudo bem. E então eu vim para cá, eu consegui a ajuda do meu pai para as passagens para chegar aqui, eu vim exatamente para estudar inglês, que é o meu primeiro objetivo. Eu cheguei aqui com $350 no bolso. E foi um impacto muito grande para mim, porque eu cheguei aqui e na primeira semana eu tive que pagar aluguel e eu tinha que ter uma linha de celular. Então na primeira semana, mais da metade do que eu tinha já tinha ido embora, porque eu tinha que pagar o aluguel e o celular. E eu cheguei aqui então, eu não tinha dinheiro, eu não tinha trabalho, eu não sabia falar inglês e eu tinha que me virar. E aí que é um princípio muito importante que eu carrego na minha vida e que eu acho que todo mundo tem que ter, que é o princípio do dar um jeito. Se vira, ache uma solução para os seus problemas. Muitas pessoas têm o erro de achar culpas e tentar desculpas e justificar tudo de errado, tudo de ruim ou os problemas da vida. Poderiam, na verdade, botar todo esse esforço, essa força em achar uma solução, em dar um jeito, em resolver o problema. E foi isso que eu fiz. Então eu não sabia falar inglês, eu não tinha um trabalho, o que eu vou fazer? Eu fui lavar louça num restaurante. Acontece, tive que fazer e eu sou muito grato que eu tive essa oportunidade, porque foi o que me sustentou. Eu não passei fome por causa disso. Mesmo que estava nevando lá fora, estava muito frio, 0 graus, eu todo molhado porque eu estava lavando louça, mas eu estava lá, eu dei um jeito, eu achei uma solução para o meu problema. E, bom, eu fui muito abençoado, eu consegui continuar aqui.
Aí depois de um tempo eu consegui um trabalho no campus da escola e eu saí do inglês, eu comecei minha faculdade, comecei a estudar a faculdade, na verdade um pouco antes, voltando um pouquinho, eu me casei nesse meio tempo, então a gente veio solteiro para cá, eu e minha esposa, e a gente olhou um pro outro assim, vamos casar? A gente decidiu se casar, a gente tinha nossos princípios, a gente sabia que a melhor maneira que a gente podia caminhar e crescer era juntos, então a gente casou e a gente está aí até hoje, quase 5 anos, um filhinho, o Matheus, e agora esperando a nossa menina, que vai chegar em outubro, e então foi isso, a gente então se casou, tomamos essa decisão, então mais uma coisa, mais um passo que a gente tomou, a gente se casou, a gente entrou na faculdade e começamos a estudar. Nós dois fizemos o que eles chamam aqui de Associate Degree. Nós fizemos um Associate Degree em contabilidade e estudou mais ou menos 2 anos essa primeira parte da faculdade. E o mais legal disso tudo é que nós dois fizemos isso com o nosso próprio esforço. A gente sempre correu atrás. E a gente nunca ficou devendo ninguém, a gente nunca ficou no vermelho, a gente nunca passou fome. E todos os sacrifícios necessários que a gente precisava fazer, a gente fez. Isso tudo como o que me orgulho muito, que a gente sempre compartilhou nossas finanças. Nunca teve meu dinheiro ou dinheiro dela, nunca teve esse tipo de coisa. Porque a gente compartilhava as nossas finanças, nós sabíamos todos os gastos, e então nós conseguíamos organizar todo o nosso dinheiro, e por isso a gente nunca passou nenhuma dificuldade. Então a gente conseguiu organizar nossas finanças para que a gente não precisasse, a gente nunca passamos dificuldade, sabe? A gente não tinha luxos, realmente a gente não tinha luxos, vivíamos ali na conta do lápis, mas por isso e muitas outras coisas também, a gente conseguiu alcançar o nível de tranquilidade financeira que a gente tem hoje. E o exemplo é que hoje a gente está terminando a segunda parte da faculdade, e eu estou fazendo engenharia de software, ela está fazendo o bacharelado dela em contabilidade, e a gente só estuda hoje em dia. A gente conseguiu juntar um dinheiro muito bom que consegue nos manter aqui se a gente quiser ficar sem trabalhar por 2 anos, vamos dizer assim, sem ter que ir no escritório trabalhar, a gente consegue ficar 2 anos sem ter que trabalhar. Isso pagando a escola, pagando as contas, pagando aluguel, pagando comida, isso por conta do controle financeiro que a gente teve. Então a gente fez esse planejamento, então acho que é uma coisa muito importante para todas as famílias, para todos os casais, na verdade para qualquer pessoa. Planejamento financeiro, sempre planeje daqui a 5 anos onde você quer estar, quanto dinheiro você precisa ter para chegar lá nesse seu objetivo, e trace os planos para que você consiga alcançar isso. A gente fez isso em família. E hoje a gente está nessa, sabe? Hoje a gente está nessa situação de que a gente está só estudando, então eu decidi começar esse projeto, que é o projeto de poder ensinar um pouco mais sobre educação financeira, sobre vendas. Então a terceira etapa que eu gostaria de falar aqui agora foi, para mim, onde eu comecei a aprender mais, eu comecei a entender mais sobre vendas. Então o que aconteceu é que ano passado, depois que eu terminei meu primeiro período de 2 anos na faculdade, aqui nos Estados Unidos você tem, como um estudante internacional, você tem direito a tirar 1 ano do que eles chamam de OPT, para que você possa trabalhar, somente trabalhar. Então você pode trabalhar fora do campus da faculdade, e você pode ficar 1 ano sem ter que estudar, só trabalhando. Então eu tirei ano passado inteiro só para fazer isso. Então ano passado eu só trabalhei. Eu só tirei 1 ano inteiro, não estudei, só trabalhei. E eu trabalhei nessa empresa, uma empresa de segurança que tem aqui, que vende sistema de alarme, câmeras. E eu trabalhava na venda direta mesmo. Então e era no telefone. Então a empresa tem parceiros pelo país todo. Então parceiros como empresas de eletricidade, empresas de provedores de internet, provedores de televisão. E o que acontece é que as pessoas que colocavam serviços novos na casa delas, então elas mudaram e colocaram, eletricidade, ligaram para a companhia de eletricidade que era parceira, eles transferiram aquela pessoa que não tinha interesse nenhum, não acordou pensando em conseguir em colocar um sistema de segurança na casa, e eu tinha que vender um sistema de segurança para aquelas pessoas. E o mais legal é que durante aquele ano eu desenvolvi primeiro muito meu inglês, porque era no telefone. E para as pessoas que não conhecem, o sotaque das pessoas do sul dos Estados Unidos é muito difícil de entender pessoalmente,
pelo telefone ainda é pior. Então eu tive que praticar muito meu inglês, aprendi a falar espanhol, porque eu era o único que falava espanhol no time. Na verdade, eu e mais um amigo meu brasileiro, então nós dois aprendemos a falar espanhol durante esse tempo. E não só isso, eu aprendi a conversar com as pessoas mais ainda. Aprendi a ouvir as pessoas e, bom, felizmente eu tive o privilégio de ser nomeado o novato do ano, vamos dizer assim, que é o Rookie Award da empresa. Isso pelo desempenho que eu tive, que no primeiro ano eu alcancei números que ninguém nunca antes tinha alcançado na empresa. Vendi mais do que times combinados na empresa e aprendi realmente o processo de vendas, de você não está vendendo um produto, você está vendendo uma mudança de vida para a pessoa. E isso é o mais importante para todos os vendedores que estão me assistindo. Se você tem algum produto, se você vende algum serviço, lembre-se disso. Em momento nenhum você está vendendo o seu produto para uma pessoa. Você está vendendo um pedaço de equipamento ou algum serviço. Você está vendendo uma solução de um problema. E no meu caso, eu solucionava o problema da segurança das pessoas, de terem tranquilidade, de terem o conforto da família, saber que a família estava segura. E como eu disse, muitas vezes as pessoas elas não queriam comprar, elas não acordaram com essa sensação, vou comprar um sistema de segurança para mim hoje. E aí que você tem que ter a capacidade de mostrar a necessidade do seu produto para aquela pessoa, para que ela possa ver que, nossa, eu realmente preciso daquilo. Então, conheça o seu produto e conheça as dores do seu cliente, para que você possa saber o que vender para ele e o que falar para o seu cliente. Isso é muito importante. Você não está, como eu falei, você não está vendendo o seu produto, você está vendendo a solução do problema do seu cliente. Então, atualmente também agora eu estou, não só conheço, eu estou aqui estudando e eu aprendi uma maneira que eu consiga, porque eu só estou estudando agora, estou fazendo faculdade, meu período de trabalhar, a minha licença de trabalho aqui nos Estados Unidos, ela não está valendo mais agora, porque eu só estou estudando. Eu aprendi a habilidade de também fazer vendas pela internet. Isso é uma outra coisa que é muito legal, que eu consigo fazer de casa. Eu consigo ganhar dinheiro no Brasil de forma totalmente legal, somente pela internet. E isso através do marketing digital, através de serviços de tráfego pago, através de vendas como afiliado de produtos digitais. E quando você tem situações, principalmente agora que muitas pessoas não estão podendo sair de casa, sempre há soluções. E a solução para as pessoas que não podem sair de casa para conseguir dinheiro está através da internet. Você não precisa sair de casa, você precisa de um computador, de uma internet, talvez só seu celular também seja suficiente. E se você tem habilidades, se você consegue aprender habilidades como tráfego pago, como marketing de afiliados, como SEO, essas coisas, você consegue uma renda extra pela internet também. E é isso uma outra coisa que eu estou fazendo atualmente para que eu consiga, no momento, nas horas vagas que eu tenho de estudo, eu consiga fazer uma renda extra para a gente poder ficar tranquilo aqui também durante esse tempo e para que eu possa criar uma forma de renda passiva também, para que eu possa ficar tranquilo estudando e sabendo que está sempre pingando dinheiro na conta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, por favor, venha até mim, venha no meu Instagram, muito fácil, você pode me mandar um direct, conversa comigo, qualquer pergunta que você tiver sobre controle financeiro, sobre vendas, sobre viver nos Estados Unidos, eu estou aqui à disposição e é bem simples, você pode sempre me contatar, vou estar aqui sempre para te ajudar, ok? Então é isso aí, deixe seu joinha aqui embaixo, seu comentário, o que você achou do vídeo e até a próxima semana.